Olá pessoal, aqui é Ricardo Bordião para mais um episódio do Pod Life. Como sempre, trazendo pessoas incríveis. Hoje eu vou entrevistar duas profissionais do ramo da estética, têm quase 20 anos de carreira, doutora Silmeri e doutora Monique. Vamos conversar com elas? Roda a vinheta. Ricardo Bordião, a gente está agora no Pod Life. Olá, um prazer enorme falar com vocês, né? Vocês são pessoas aí que eu estimo demais. A gente conversou recentemente aí num episódio aí do evento que vocês executaram. Gostaria de saber um pouquinho da história de cada uma de vocês e prazer muito grande ter vocês aqui para contar um pouquinho dessa história e um pouquinho da carreira que vocês atuam, que é a mesma que a minha, né? O prazer é todo nosso, foi muito carinho que a gente vem aqui participar do seu programa, que só venha dar mais autoridade à nossa classe, né? Que é isso que a gente está querendo com o nosso simpósio. Recentemente, vocês duas, né, fizeram um simpósio que foi um sucesso enorme, eu estive presente, e que trouxeram bastante autoridade, né, na questão da estética, né? Como para as pessoas que não conhecem vocês são profissionais farmacêuticas, né, atuando há bastante tempo. E agora a Monique fala um pouquinho dessa história. Primeiro eu quero agradecer pelo convite, muito obrigada, estou muito feliz e honrada de estar aqui com o senhor. Não precisa falar senhor, por favor. É o costume. A minha história, eu posso dizer que eu sou cria de farmácia. Sim. Eu nasci dentro de uma drogaria, minha família inteira, nós somos empreendedores do ramo de drogaria, né? Sim. Começou com meu pai e era inevitável eu não ser farmacêutica. Eu ia ser farmacêutica ou pelo menos ia seguir na área da saúde. Sim. Era uma certeza. Conforme eu fui crescendo, a farmácia todo fim de semana, já trabalhando com meu pai desde pequenininha, 5, 6 anos nós íamos todos os fins de semana. Então a gente já foi aprendendo sobre medicamento ali mesmo. Meu pai não é farmacêutico, meu pai é enfermeiro. E acabou que a gente foi aprendendo. Veio a época de vestibular, tentei para medicina. E ele sempre falou, faz farmácia. Eu falava, não quero fazer farmácia, eu não quero trabalhar em drogaria. Eu falava isso pra ele. Mas ele já tinha drogaria? Sim, meu pai tem drogaria. Então, assim, os filhos geralmente não querem fazer aquilo. Exatamente isso. O meu pai, ele tem drogaria desde antes de eu nascer. Eu tô com 41, a drogaria dele tá com em torno de 42 anos. A primeira drogaria dele. Ele segue ainda no ramo. E eu falava que eu não queria fazer farmácia. E, por algum motivo, resolvi fazer farmácia. E quando eu comecei, me apaixonei. Eu falei, isso aqui que eu quero. Então, até que não me vejo em outra profissão que não farmacêutica. E daí, dentro da drogaria, continuei na drogaria e eu sou farmacêutica generalista. Então, eu fiz estágio em todas as áreas da farmácia. Eu digo que eu saí da faculdade sabendo exatamente o que eu não queria atuar enquanto farmacêutico. Eu sabia o que eu não queria trabalhar. A manipulação me pegava, era uma paixão. Sempre gostei muito de formulações. Então, eu saí daquela coisa que eu não vou trabalhar com você, pai. Eu vou seguir minha vida, não vou ficar na drogaria. Você sabia que eu também já fui assim? Meu pai é químico, E eu lutei, porque eu fiz primeiro química, fiz faculdade de química para depois fazer farmácia. E aconteceu a mesma coisa comigo. Mesmo? Eu lutei para não fazer química, fiz eletrônica e depois eu desisti para fazer... técnica em eletrônica. E daí, saí da faculdade, eu entrei numa farmácia de manipulação, trabalhando, mas à noite meu pai precisava de mim, porque eu era RT dele pro final do dia. Sim. Então, eu saía da manipulação e ia pra drogaria. Para quem não sabe, RT é responsabilidade técnica, que é uma obrigação de acordo com o Conselho Regional de Farmácia de cada estado, né? Exatamente. Então, eu era o RT da noite. Então, eu trabalhava durante o dia na manipulação e à noite eu fechava a loja para ele. E para mim sempre foi muito natural
estar na frente do balcão, mas não como escondida como a maioria dos farmacêuticos. Eu estava ali apoiando os meus... Eu nunca tive clientes, eu sempre tive pacientes. Eu sempre falei isso. Sim. Eu sempre tive atenção farmacêutica quando estava começando a atenção farmacêutica, né? Então, para mim, era normal eu estar ali ajudando, auxiliando, entrando em contato com o médico. Quando eu pegava uma receita que eu não concordava, eu ligava para médico, sempre fiz isso. Então, para mim, era normal. E daí, eu comecei, na manipulação, perceber que muitos médicos precisavam de ajuda com a prescrição deles. Era normal, eu preciso de um medicamento para isso. A gente não tem noção de todos os ativos que existem. Quem trabalha mais com a manipulação consegue ter um entendimento maior. Então, eu montava fórmulas para eles, de acordo com a necessidade, e depois eles prescreviam, geralmente, as minhas fórmulas. Um atendimento totalmente humanizado, né? Direcionado. Exatamente. Era o caso de eu pegar, às vezes, mesmo ali na manipulação, eu ficava dentro da manipulação, eu não estava em contato direto com o público, eu estava dentro do laboratório. E daí eu comecei a resgatar isso de lá para fora, porque na drogaria eu estava ali com o meu cliente, com o meu paciente, mas na manipulação não, eu estava muito escondida. Então eu passava a manhã inteira dentro do laboratório, para a parte da tarde, depois do almoço, eu descer e ficar ali no balcão. E daí auxiliando todos os pacientes. E daí já chegavam lá, doutora Monique tá? Doutora Monique tá? E a drogaria sempre foi isso. Eu quero falar com aquela lourinha, aquela pequenininha. Uhum. Então, para mim, foi natural. Eu precisava desse contato direto com eles. E hoje em dia, mesmo na estética, que depois eu migrei para estética, fui ter filhos e tudo mais, eu consigo esse contato ainda mais próximo com eles. Eu consigo encaminhar meus pacientes. Essa semana encaminhei um paciente para o endócrino, porque peguei as taxas de fígado dele, estava bem complicada. Falei, você precisa de endócrino. Eu faço carta de encaminhamento. Eu não só falo, vai para o endócrino. Eu faço carta de encaminhamento, eu carimbo e ele apresenta o endócrino dele. Ah, bem legal isso, bem bacana. E, Silmério, como é que foi a tua história também? A minha história foi bem diferente. Eu era TI, que eu sempre trabalhei, eu fui técnica de eletrônica, eu me formei pela Escola Visconde de Mauá em 83 e não conseguia trabalho, né? Porque mulher, antigamente... Nessa área, inclusive? Na área de eletrônica, não conseguia. Aí eu fui para o ramo de informática. Acabei como TI. Quando eu casei, tive filho, eu tive que parar, porque meu marido trabalha embarcado. E meus filhos ficavam doentes quando meu marido ficava embarcado. Aí, quando eles já estavam maiorzinhos, eu falei, poxa, eu tenho que voltar para atuar. Aí ele vai fazer o quê? Eu morava em Caxias, perto da Unigran Rio. Eu ia a pé para a Unigran Rio. Eu falei, eu vou fazer farmácia para eu saber o que estão dando para as crianças, para eu saber, né? Sim. Aí me apaixonei. Me apaixonei pela farmácia e pelas terapias integrativas. Já ali tanto que, na época que eu me formei, a gente fazia habilitação, né? Sim. Aí eu fiz a habilitação em farmácia homeopática, já comecei a atuar na manipulação de homeopatia. Sim. E daí, aí, quando eu terminei a faculdade, eu já aí eu falei assim, vou fazer acupuntura. Só que eu fui ver a grade da acupuntura, a gente só começava a fazer a prática no finalzinho da pós. Aí meu marido disse, quando acaba lá, você não conseguia espetar. Eu falei, pior que é, né? E meu marido, meu marido tem terror de injeção. Então, para fazer a... E ele era só cobaia? Não, modelo. Cobaia a gente mata. É modelo, ele sofreu. Acho que é por isso que ele só faz acupuntura comigo em último caso. Aí teve até uma vez que ele estava com dor na coluna e um colega do navio, a acupuntura é maravilhosa. Eu sei. Né? Aí eu falei, é mesmo. Eu fui pesquisar, achei um curso de acupuntura estética, que hoje em dia eu ministro esse curso. Né? O curso de acupuntura estética, ele faz você aprender só alguns pontos da acupuntura, principalmente da face, e tem um resultado ótimo. E você já espeta, né? Desde o primeiro. Você já vai em inserção de agulha. Aí eu falei, vou testar para ver se realmente eu tenho jeito. Aí eu me apaixonei para a parte da estética. Aí, como ser doida não é bom, né? Bom é ser doida e meia. Aí eu fiz 2 pós, a pós de acupuntura e de estética ao mesmo tempo. Aí fui me apaixonando e fui vendo que eu tinha como trazer essa parte integrativa para a estética. E como eu me formei já com idade, né? Eu me formei com 40 anos. Eu falei, quando eu comecei a atuar, eu já estava entrando na menopausa. Aí eu vi que a homeopatia e a acupuntura estavam reduzindo meus sintomas de climatério. E aí eu falei, poxa, então vamos colocar isso para as minhas clientes, né? E a gente, quando
tipo assim, a Monique, ela tem criança pequena, então ela atua muito para as mães de crianças, né? A gente vai muito por círculo que a gente convive, né? Aí eu comecei a tratar as mulheres menopausadas, fazer as fórmulas personalizadas de homeopatia e alguns protocolos de acupuntura, e elas melhoraram, assim, divinamente. Falei, então, é para esse ângulo que eu fui. Aí, com isso, como eu sou a primeira farmacêutica esteta... É isso que eu ia falar. Você é o primeiro registro, né, no conselho de farmácia esteta, de farmacêutica esteta. Sou eu e o Tiago Pigoso. Nós dois nos inscrevemos juntos. Então, eu sou A e ele é O. Né? E como eu comecei... Na verdade, eu fiz minha pós-graduação de estética antes do farmacêutico poder atuar na estética. Assim, quando eu terminei, saiu a RDC que poderia atuar na estética. Aí, quer dizer, eu peguei, fui logo a primeira. Aí, fui montar meu consultório. Né? Que a gente podia montar o consultório. O problema... Teve vários problemas, porque a Anvisa não estava preparada para essa atuação. Aí eles queriam que eu tivesse meu consultório farmacêutico, mas com RT de outro profissional, que é a responsabilidade técnica. Eu falei, não, se eu tenho direito, eu quero direito. Sim. Aí eu fui no conselho, tive o apoio do conselho, porque o conselho falou que ele não estava defendendo a farmacêutica, estava defendendo a classe farmacêutica, né? Aí eu consegui que eles colocassem um código para nós podermos ser o responsável técnico do consultório farmacêutico. Aí o meu consultório é o primeiro consultório farmacêutico do Brasil totalmente legalizado e fora de uma farmácia. Nossa, que bacana, hein? Isso é um crescimento muito importante para a profissão, né? Muito. Vocês duas tiveram atuações, de uma certa forma, semelhantes, né? Porque, e chegaram num ponto bem onde vocês queriam chegar, né? E como que foi a união de ambas nesse projeto? Fui aluna da Silméria. Ela foi minha aluna, minha cria. Cria da minha Silméria. Cria. Né? Eu ministro cursos livres, né, de capacitação, e ela foi uma das minhas primeiras alunas. Ela, a Gabriele, foram minhas alunas. Acho que vocês foram da mesma turma, não foram? Não, foi logo depois da minha. Aí ela fez o curso de acupuntura estética comigo. E como ela mora em Vargem Pequena, próximo do Recreio, meu consultório é no Recreio, aí a gente começou a ter afinidade, aí a gente começou Ela é a rainha das fórmulas, né? Quando ela falou, ela é cria, eu falo que ela é a rainha das formulações alopáticas, e eu sou das partes homeopáticas. A gente se juntou para dar um primeiro curso de prescrição de formulações, e o nosso diferencial é que a gente ensina a prescrição homeopática e a prescrição alopática, né? Então, e a gente trabalha essa parte das integrativas, florais. A gente pega as terapias integrativas junto com a tradicional e monta o protocolo. Aí nós fizemos essa união. E aí, como nós já estamos juntos, eu acho que há mais de 5 anos, né? Mais de 7 anos, por aí. Mas vocês chegaram a trabalhar em unidade de saúde ou não chegou a... Eu até trabalhei. Eu trabalhei já em hospital público, mas eu trabalhei em farmácia comercial, né? Trabalhei em farmácia de manipulação, trabalhei em hospital público, mas o que acontece? Como eu falei, meu marido trabalha embarcado, né? Sim. E eu tenho tinha meus filhos que eu tinha que cuidar, então eu não conseguia ficar presa. Sim. Porque o problema de você trabalhar na parte comercial e hospitalar, você fica semana inteira presa ou um dia inteiro. E eu não tinha isso, porque eu tinha que... Tem mês que eu sou pai e mãe, né? Hoje em dia não, que eles já são adultos, mas quando eles já eram pequenos, que a Monique também, o marido dela também é embarcado. Que é uma coisa que acabou unindo ainda mais, né? História de vida. Quantas coisas. Muita coisa em comum. Aí a gente acabou... Vamos ministrar curso. Aí começamos a ministrar curso. Aí quando eu falei da minha ideia de ter o simpósio, eu falei, Falei, Monique, vamos pegar esse sonho. Mas eu quero pegar esse gancho aí, até para dar um recado para quem nos assiste. Quem trabalha na área de saúde, geralmente trabalha em vários lugares, né? Tem que se dividir, é uma coisa doida. E quem trabalha na área da saúde, geralmente contribui de maneira equivocada para o INSS. E a gente vai dar uma dica aqui super importante, que é a Interfinancial, que é uma empresa de planejamento previdenciário,
tá? Principalmente para quem é profissional de saúde, que acaba contribuindo equivocadamente em vários lugares e acaba gerando um custo desnecessário. A gente tem nosso consultor Jean Ferraz, o telefone dele vai estar na descrição desse vídeo e é uma maneira boa para você acertar nesse campo. E também a ZapMed, que é uma ferramenta de trabalho que é através do WhatsApp, que você que é da área de saúde, da área de estética, facilita muito você captar os seus clientes de maneira com inteligência artificial e você consegue captar mais clientes. Essa é a dica do PodLife para você hoje. Então vamos continuar aqui o nosso papo. Silméria também acabaram as duas se unindo, um propósito de estética, basicamente, né? Nosso propósito maior é dar voz aos farmacêuticos. Visibilidade para a nossa profissão, para os farmacêuticos. Trazer visibilidade, empoderamento, né? Exatamente. E eu acho que era o que a gente falava muito. Eu fico triste em entrar numa drogaria e o farmacêutico ele se esconder de mim. Eu fico triste quando eu vejo isso. Sim. Então, assim, foi um simpósio voltado para a estética e para a parte clínica também exatamente por isso. Eu quero tirar aquele farmacêutico que está escondido. Não, essa é uma coisa que é bem relevante. Eu até falo isso pouco aqui no meu podcast, né? Porque muitas pessoas têm a impressão que o farmacêutico é aquele balconista que está ali É uma coisa que eu já falei muitas vezes lá no passado, né? Mas é uma questão de visão de cada um, né? E não é por aí, né? A gente tem aí um campo enorme aí com diversas posições. Eu mesmo já atuei em várias posições e eu acho que cada um tem que crescer dentro da sua área, buscar reconhecimento, né? E é isso que a gente costuma fazer. E a graduação que a gente tem não quer dizer que a gente vai ficar se escondendo, né? A gente tem que se expor. É o que eu falo. O farmacêutico, né, ele tem um leque muito grande. É isso que nós estamos querendo dar a voz, mostrar que a gente participou de um podcast semana passada e ela não sabia que o farmacêutico podia atuar na indústria. Ela não sabia que podia atuar na estética. Alimentação. É uma gama muito grande de atuação, né? É realmente muito grande. E a população não conhece. A população não sabe. Mas exatamente por isso eu tenho a impressão, a sensação de que todo mundo fica quietinho, né? Mas tem que furar essa bolha. Ontem eu entrevistei a diretora do Hospital Souza Aguiar. É uma enfermeira. Onde a maioria das diretorias da área de hospital é médico. Então tem que furar a bolha. Então, assim, qualquer área, o importante é você ter experiência, capacitação e segue em frente, entendeu? Não necessariamente precisa ser um profissional ligado, por exemplo, em hospital, tem que ser um médico. Não, nada a ver. Eu também entrevistei aqui semana passada um diretor médico que é farmacêutico. Foi até a última entrevista, né? O Dr. Paulo, super legal, sabe? Então, assim, tem toda essa posição. Hoje em dia tem a parte da interdisciplinar, né? Quer dizer, é uma coisa que está crescendo em todos os ramos, né? E na saúde, além, é uma coisa que a gente tem que ter essa multidisciplina, porque o farmacêutico, ele entende muito dos fármacos, os médicos, eles dão um diagnóstico, o enfermeiro, ele vai aplicar a medicação. Sim. Então, se todo mundo conversar, o racionamento de medicação é melhor. E quem ganha é o nosso paciente. E quem ganha é o nosso paciente. Pessoal, a gente já está caminhando para o final. Uma pena, porque se a gente deixar aqui, a gente vai conversar horas aqui. Tem muito assunto, eu vou convidar vocês outras vezes também. Mas eu queria que vocês falassem do evento, né? Quais são os seus planejamentos, propósitos para os próximos meses, os próximos anos, com relação a esse evento que foi tão bacana e que, pelo que eu estou percebendo, vai ter outros, né? Vamos ter outros. A princípio, esse foi um projeto, a gente chama de projeto, né? Nós engatinhamos. Então, foram para 50 pessoas. O próximo a gente pensa aí de 100 a 150, num espaço muito maior, com mais palestrantes, talvez 2 dias. Sim. Talvez de simpósio a congresso. Tem tudo para ser. A intenção é exatamente essa, assim, crescer, trazer visibilidade para a gente. É o que a gente mais quer, trazer visibilidade para a profissão do farmacêutico. Sim. E tem alguma ideia de quando será? Nós estamos querendo fazer... manter, assim, maio do ano que vem. Sim. Entendeu? Então, bastante tempo para planejar. Para organizar, para chamar palestrantes de peso, né? Foi diferencial, né? E assim, vai ter e de todas as áreas. A gente não quer chamar só da farmácia clínica e estética. A gente quer, nem que a gente colocou da atenção farmacêutica, entendeu? A gente quer sempre chamar
uns palestrantes de outros setores. E vamos ter agora aqui o Rio Pharma, né? Agora no final do sim. ano, né? E seria, de repente, pós Rio Pharma já dar uma puxada já para esse congresso. Acho que vai ser bem legal. Eu acho que o mais interessante, só acrescentando em relação ao simpósio, foi perceber no final quem participou, né? Os participantes chegarem para a gente e falar: nossa, eu não sabia que eu podia fazer isso. Ou, que legal, agora eu quero fazer uma pós-estética. Agora eu quero sair da frente, de trás do balcão. Sim. Eu quero atuar mais. Então, isso pra gente foi super gratificante, né? Tem que mostrar Só a gente planta uma semear sementinha. aquela sementinha, aquele gosto em outra área, às vezes, do mesmo setor que você trabalha, que nem, assim, farmacêutico comercial. Mas, poxa, eu posso dar atenção farmacêutica. Como a Monique fez. Né? Ela pegou uma área que ela podia ter ficado quietinha, a farmácia era do pai dela, ela podia... Não, ela quis mostrar o trabalho, quis enaltecer a profissão. Silméry e Monique, muito obrigado. Bacana esse trabalho que vocês fazem, e sabendo que, assim, eu conheço vocês já há bastante tempo, e queria também que vocês falassem sobre como que localizar vocês, quais são as redes sociais, como encontrar, para tirar dúvidas, até para, de repente, participar do congresso. Participar do congresso, patrocinar, nós estamos à procura de patrocinadores. Sempre muito bom. Né? Bem, eu sou Silméry Bolagnani e tenho o Instituto Bolagnani, que é Bolo, G-N-A-N-I. E temos também o Farmácia Simpósio, que é o Instagram do simpósio, que nós estamos ali colocando pílulas do simpósio, estamos também fazendo live. Hoje mesmo, hoje mesmo vai ter uma live sobre estética regenerativa. Quem quiser pode dar uma olhadinha lá. Eu sou Monique Gonçalves, meu Instagram é doutora Monique Gonçalves. Eu estou sempre aberta a perguntas, tanto de pacientes quanto de profissionais. Eu tento sempre muito ajudá-los, né? Então, fiquem à vontade. Ótimo, muito obrigado mais uma vez. Espero vê-las novamente em outros episódios. Pessoal, mais um episódio com pessoas incríveis, como eu sempre falo. Vamos dar o like, marcar aqui, se inscrever no canal. Ajuda também aqui nos comentários, elas vão me ajudar aqui a responder. Até um próximo episódio. Tchau, tchau.